Nós estamos no centro de Roma, propriamente no centro histórico de Roma, na Via Merulana. A Via Merulana é uma grande rua que liga duas grandes basílicas. A Basílica de San Giovanni in Laterano, de São João do Latrão, e a Basílica de Santa Maria Maior. É uma bela basílica. E nós estamos perto também do Coliseu e da Estação Termini, só para você entender como estamos de fato no centro da cidade de Roma. Roma é uma cidade belíssima. Diz uma história que Roma tem uma igreja para ser visitada a cada dia. O ano tem 365 dias, então Roma teria 365 igrejas. Mentira! Roma tem mais que 365 igrejas. E nós estamos diante de uma delas. É a igreja de Santo Afonso Maria de Ligório. Esta é a igreja dos missionários redentoristas na cidade de Roma. É nesta igreja que está o quadro milagroso de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E nós vamos visitá-la. Há uma história bonita que se conta de um santo redentorista, São Clemente Maria Hofbauer. Dizem que São Clemente havia uma intenção de fazer-se religioso. E ele então prometeu a si mesmo que, chegando na cidade de Roma, a primeira igreja que escutasse tocar o sino, nessa igreja ele entraria e ali então definiria a sua vocação. E assim aconteceu. Era o ano de 1784. A igreja era a igreja de São Julião. Olha o sino tocando de novo. Não é a igreja de São Julião, porque não existe mais a igreja de São Julião, mas é a igreja de Santo Afonso, é a igreja dos missionários redentoristas em Roma. O sino tocou, está nos convidando a entrar. Vamos entrar. Em Roma, todos nós somos romeiros. O Santuário Internacional de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é uma igreja não muito grande, mas uma verdadeira pérola. É do estilo neogótico, o assim chamado gótico romano, e foi construída entre os anos de 1855 e 1859. É um lugar de oração. A igreja foi dedicada a Santo Afonso Maria de Ligório. É o fundador dos missionários redentoristas, aqueles mesmos religiosos que hoje trabalham no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, em muitos outros estados do Brasil. Na igreja, vemos vários altares dedicados aos santos. À esquerda, Santo Afonso, a Imaculada Conceição, São Francisco, e à direita, Santa Teresa, São José e a Sagrada Família. Todas as pinturas que embelezam as paredes laterais e sobre as arcadas da nave central foram concebidas pelo famoso pintor alemão Maximiliano Schmauers. Já no grande arco entre a nave e o presbitério, representando a coroação de Nossa Senhora entre os anjos e vários santos redentoristas, a pintura é um capolavoro do italiano Eugenio Cisterna, onde se lê a inscrição latina: além do coro celeste, foi assunta aos céus a Santa Mãe de Deus. E sobre o presbitério vemos o esplêndido mosaico retratando Cristo Redentor em seu trono, entre a Virgem Maria e São José ajoelhados, obra
da Escola Vaticana do ano de 1964, uma obra mais recente. È una spiritualità, padre, qui nel santuario, che ha due note caratteristiche. A espiritualidade aqui no santuário tem duas características. A primeira, antes de tudo, é a característica do recolhimento, do silêncio e da oração. Un santuario dove diversi sacerdoti E depois é um santuário onde diversos sacerdotes, religiosos e religiosas, e também leigos que, aproximando-se deste santuário, e sobretudo sabendo dos horários das confissões que ocorrem sempre, buscam um encontro, uma confissão, um diálogo. una confessione, un colloquio, Exatamente para experimentarem serenidade e paz deste santuário. La cosa che meraviglia A coisa que mais impressiona, naturalmente, é que todas as pessoas que vêm a esta igreja amam o silêncio, amam o recolhimento e amam, sobretudo, a oração. ed ama soprattutto la preghiera. É nesta igreja de Santo Afonso, importante centro da espiritualidade cristã, que está o quadro milagroso, venerado sob o título de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. O ícone, o quadro, está colocado soberano e sem maiores adornos, porque um ícone não tem moldura, sobre o altar-mor. Segundo a tradição popular, o quadro, o ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, é a cópia feita no século XIV de um outro quadro muito venerado no Oriente e que teria sido pintado por São Lucas Evangelista e pertencia às primeiras comunidades cristãs. O primeiro quadro foi destruído pelos turcos quando invadiram Constantinopla no ano de 1453, mas a cópia do quadro permaneceu protegida na ilha de Creta. Conta a história que um comerciante teria roubado o quadro e o trouxe para Roma de navio. E durante a viagem, uma forte tempestade colocou a vida de todos os navegantes, de todos os viajantes em risco. E todos teriam sido salvos pela intercessão de Nossa Senhora. Assim foi. Este tal comerciante presenteou o quadro de Nossa Senhora de Perpétuo Socorro para um amigo e pediu que o amigo o colocasse em uma igreja. Mas o amigo não cumpriu a promessa. Somente depois que Nossa Senhora apareceu para a filha desse senhor, pedindo que fosse levada para uma igreja entre as basílicas de Santa Maria Maior e de São João do Latrão, é que o quadro foi colocado para exposição pública. Era a igreja de São Mateus. Nesta igreja de São Mateus, o nosso quadro foi venerado por muito tempo, por mais de 3 séculos. Era muito conhecido e muito querido. Mas a igreja de São Mateus foi destruída pelas tropas de Napoleão no ano de 1793. O quadro foi preservado, mas ficou um pouco escondido. Ficou protegido numa igreja em Santa Maria in Postérula, numa capela lateral. No ano de 1863, o superior-geral dos missionários redentoristas, sabendo da história do quadro e do desejo de Nossa Senhora em permanecer no local onde agora estava o nosso convento, pediu ao Papa Pio IX para que transferisse o quadro para a nossa igreja, para a igreja recentemente construída em honra do Santíssimo Redentor e dedicada a Santo Afonso Maria de Ligório. Portanto, depois desta longa e interessante história, o quadro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro veio parar aqui no local onde nós estamos agora. Diz a tradição que o quadro foi entregue aos missionários redentoristas com a seguinte recomendação do Papa: façam-na conhecida no mundo inteiro. Era o ano de 1866.
E durante a procissão de transferência da igreja de Santa Maria em Postérula para a igreja de Santo Afonso, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro realizou um grande milagre de cura de uma criança. Este milagre é ainda relembrado num pequeno oratório que existe na rua Merulana, número 276. É sempre assim, Nossa Senhora intercedendo por seus filhos e filhas. E a história continua, porque são muitos os peregrinos que vêm ao Santuário Internacional de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e encontram aqui um oásis de espiritualidade, um local propício à oração, e vêm para um encontro com Jesus, motivados que são pela contemplação do rosto da Mãe de Deus. Vamos nos aproximar em exclusivo para você do ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Como já dissemos, o ícone, mais que a pintura de um santo, é a representação de um mistério. Venha conhecê-lo mais de perto, na sua intimidade. O quadro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro foi pintado no Oriente Antigo e é classificado pelos especialistas como um ícone. E o ícone, mais que a pintura de um santo, é a pintura do mistério que o envolve. É uma representação que atualiza espiritualmente o personagem representado. É como se fosse uma pregação, não por palavras, mas através de uma imagem para a vida dos fiéis. E no caso do quadro do Perpétuo Socorro, mais que uma pintura de Maria, trata-se, podemos dizer, de uma fotografia da ideia que se tinha sobre Nossa Senhora na participação do mistério da redenção. Podemos até dizer que o quadro é o retrato da alma de Maria. Creio que as imagens sejam sempre algo que cada um de nós formula dentro de si. Um artista, quando decide pintar uma imagem de Nossa Senhora, faz um trabalho especial. Procura encontrar este arquétipo, mais do que um rosto de mulher, precisamente. Especialmente quando se trata de descrever o rosto de Maria diretamente, mais que uma composição. É diferente quando nós vemos uma imagem de Maria em oração, Nossa Senhora da Anunciação, Nossa Senhora com o menino Jesus nos braços, Nossa Senhora da Natividade, Nossa Senhora aos pés da cruz. Ali já temos as expressões, mas descreve somente Maria. Especialmente como no caso do nosso ícone, como o caso de tantas Nossas Senhoras com o menino Jesus que olham, que fixam o observador, o fiel, o orante, há um valor diferente. Ali está intrínseco o olhar daquele que observa Maria, como a percebe. A grande capacidade deste artista, no caso, é de conseguir suscitar um estado de ânimo no fiel. O faz perceber que este rosto está falando em silêncio, sem falar. Em efeito, o rosto de Maria é um rosto sempre materno. É sempre um pouco a Mãe de Deus. O quadro pertence ao estilo de Nossa Senhora da Paixão e representa Nossa Senhora com o menino Jesus. Ao lado, dois anjos que trazem os instrumentos da paixão, os arcanjos Gabriel e Miguel.
Jesus está com as mãos agarradas na mão de Maria. E no seu pé, importante o detalhe, pode-se ver a sandália desatada. As letras gregas, bem junto do quadro, aparecem indicando o nome dos personagens, isto é, Jesus, a Mãe de Deus e os arcanjos Miguel e Gabriel. O artista parece querer representar a realidade da angústia de Cristo, que, antecipando a visão de sua futura paixão, contemplando, vejam, os anjos com os instrumentos da paixão, corre para os braços da mãe, chegando até a perder a sua sandália. Vemos elementos que ressaltam a realidade da paixão de Cristo. Porém, não é um quadro de sofrimento, é um quadro cheio de luz, é um quadro de esperança. De fato, o ícone evidencia o triunfo de Cristo sobre o sofrimento e a morte, como revela o fundo dourado, símbolo da ressurreição. Também é interessante como os arcanjos trazem os instrumentos da paixão. Parecem apresentar um troféu, pegos no Calvário naquela manhã de Páscoa de ressurreição. Então nós podemos afirmar que o tema principal do quadro é o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. O ponto central do quadro está no encontro da mão de Nossa Senhora com as mãos do menino Jesus. A mão direita da mãe acolhe o filho, realçando assim a humanidade de Cristo. E Jesus se agarra nas mãos de Maria, como que procurando o conforto da mãe. Ao mesmo tempo, a mão de Nossa Senhora indica o Filho de Deus, revelando a sua natureza divina, a natureza divina de Jesus. Assim entendemos o papel de Nossa Senhora na história de nossa salvação. Veja a estrela em sua testa, assim evidente. Indica que Maria é aquela que nos guia na direção do Redentor, pois ela é corredentora, o nosso perpétuo socorro que intercede por nós diante do seu Filho Jesus. Quando se considera que o ícone do Perpétuo Socorro é a imagem mais venerada do mundo, mais que considerar outro aspecto que, especialmente a nós, redentoristas, que a divulgamos, que a fizemos conhecida, há um significado espiritual. Sono stato quello che l'ha portata in Vaticano, l'ha riportata qui per le foto. Fui eu quem a levou ao Vaticano, quem a trouxe aqui para as fotos, documentações filmadas, e a tive aqui neste ateliê por muito tempo. O que sempre disse nas vezes em que ela estava aqui é que era como uma presença. Sentia que havia alguém, não era só um fator físico. É como quando se vê a foto de uma obra, ou se vê a obra original em um museu ou de perto. A experiência é diferente. Se sente aquele fluxo que praticamente é passado do artista à obra. E neste caso, naquele rosto, o humano é um pouco inserido dentro, porque vê-la todos os dias por muito tempo de perto dava uma impressão diferente. Contemplando o ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, assim tão rico de sugestões para a nossa meditação, compreendemos o sentido do mistério de Cristo e aprofundamos a nossa relação com Ele pelas mãos seguras da Mãe de Deus e nossa.
façam-na conhecida no mundo inteiro. Este foi o mandato do Papa Pio IX, confiado aos missionários redentoristas. E desde então, nunca mais os filhos de Santo Afonso de Ligório se separaram do quadro, e ele, por sua vez, nunca mais se separou dos redentoristas. Milhares de cópias foram enviadas a todos os países e a devoção se espalhou para o mundo inteiro. Entre os santuários mais conhecidos, recordamos Boston e Nova York, nos Estados Unidos, Haiti, onde o Perpétuo Socorro é a padroeira do país, Santiago, no Chile, Tequisquiapan, no México, Belfast, na Irlanda do Norte, Bussolengo, aqui na Itália, Torum e Cracóvia, na Polônia, e o maior de todos, Manila, nas Filipinas. Pellegrini praticamente vengono da tutte le parti del mondo, vengono olandesi, vengono tedeschi. Peregrinos praticamente vêm de todas as partes do mundo. Holandeses, alemães, austríacos, vêm da Polônia e, sobretudo, dos países vizinhos, mas também da América, do Brasil, do Paraguai, do Uruguai, de praticamente todas as nações do mundo. E todos dizem, nos nossos países, quando se vem a Roma, não se pode deixar de visitar o santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, para depois voltar e dizer, ali rezei, falei, me confiei a Nossa Senhora. Quantas confissões ouvi deste tipo? Ho parlato, mi sono confidato con la Madonna. Quante confessioni ho sentito di questo tipo. A comunidade polaca é uma das grandes comunidades religiosas em Roma e eles se reúnem aqui no Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Terminamos uma das nossas novenas e vamos agora conversar com alguns fiéis. Allora, como é a vostra esperienza di pregare nel Santuario del Perpetuo Soccorso a Roma? Voi che siete polacchi, siete in un altro paese, no? L'esperienza di essere lontano e trovare nel santuario un posto per il raduno e per la vostra preghiera. Eu venho aqui com a minha família há mais ou menos 12 anos e por isso eu falo pela minha experiência. A nós, antes de tudo, também os padres redentoristas, para nós representam muito, porque nos acolheram. Gostamos da missa deles. Gostamos também da novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, de quarta-feira. E para nós representa muito. Para mim, é a segurança onde posso vir desabafar, chorar, mas também com alegria. Che bello a piangere e anche con la gioia. E la vostra esperienza? Não só com o pranto se vem a Nossa Senhora, a Jesus, a Deus, também com alegria, para agradecer por tanta coisa. Brava! Una esperienza personale con la Madonna del Perpetuo Soccorso? Eu rezo porque, como temos também Nossa Senhora do Perpétuo Socorro na Polônia, também temos a igreja, assim rezo, venho com satisfação, porque é como se fosse a minha casa, é a mesma Nossa Senhora, e a ela se pede por tanta coisa. Que si prega tante cose per la famiglia pure, che l'ho lasciato fuori, che è così. Que bonito! A igreja é a minha casa. Allora i giovani pure nella chiesa del Perpetuo Soccorso. E come vi troviate qua fra di noi? Venho aqui com a minha família desde criança e é como se estivéssemos em casa, como na Polônia. Allora, in Polonia sono tante le chiese dove la novena del Perpetuo Soccorso è una preghiera? Sì, perché per noi madre è molto importante, madre di Dio. Para nós, a mãe é muito importante, a mãe de Deus. Nossa devoção cresceu e hoje está em todas as cidades. Todos correm como crianças. Quando acontece algo de mal, todos correm para o colo de sua mãe. E assim fazemos com Nossa Senhora. Creio que isso explica tudo. E questa è nostra madre, spiega tutto, penso,
Que belo. Assim como o ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Jesus, na dificuldade, correu para os braços de sua mãe. Mas vamos falar aqui com um dos responsáveis pela pastoral polaca na nossa igreja, Padre Witoldi. Padre Witoldi, com'è l'esperienza pastorale in un altro paese e nel santuario del Perpetuo Soccorso con la comunità polacca? Sì, l'esperienza è diversa da questa in Polonia. A experiência é diferente, porque todos os sacerdotes que trabalham com as pessoas em outros países, além dos problemas espirituais, aqueles que sempre se enfrentam nas paróquias, se deparam também com outros problemas sociais e econômicos. Assim como as pessoas que vêm aqui devem enfrentar uma nova realidade sem conhecer a língua, sem ter o apoio pessoal e humano. Vêm aqui e procuram tudo na igreja. Além desses aspectos espirituais, são também importantes esses aspectos humanos, sociais. Enfim, encontramos muitas coisas para fazer aqui. Um ampio ventaglio delle cose da fare ci sono qua. Grazie tanto, dziękuję. Proszę bardzo. Ecco, a voi tutti dziękuję, Grazie, grazie. Allora, é il santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro que acolhe o mundo inteiro. Há um costume até hoje em uso no Oriente Antigo de abençoar o povo com o quadro de Nossa Senhora. Coloca-se o quadro sobre o altar para a devida veneração do povo. Depois dos cantos e orações, o sacerdote levanta o quadro, apresenta-o ao povo e reza. Mãe de Deus, a presença de teu corpo nós não temos, mas estamos certos da tua proteção e da tua intercessão. Tu és nossa esperança e nosso refúgio. Ó Mãe querida, não nos abandones, mas salva-nos, para que possamos agradecer-te por todo o sempre. E o sacerdote, então, traçando a cruz sobre o povo, abençoa a todos, dizendo: por intercessão de Maria, Mãe de Deus, abençoe-vos a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sinta-se convidado, quando vier a Roma, a visitar o Santuário Internacional de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E aí na sua comunidade, na sua cidade, se ainda não existe a novena perpétua, que tal a sugestão em iniciá-la? Arrivederci Roma, seja bem-vindo.